É uma honra muito grande recebermos aqui no Centro de Estudos Jurídicos hoje o desembargador Zé Arthur, o professor Carlos Braga, o doutor Ari Neto, e dentro também do que a gente se propõe no centro, que é a informalidade, estamos trazendo um tema que é muito interessante. Tenho certeza que vão sair daqui ideias inovadoras que vamos poder debater aqui com esse público seleto do Tribunal de Justiça e também de fora. Temos advogados, temos engenheiros aqui. Tenho certeza que vai ser uma manhã muito frutífera. E, sem maiores delongas, então, eu vou passar a palavra ao desembargador Zé Arthur, que foi o que construiu essa ação educacional que vamos desfrutar aqui hoje pela manhã. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo à desembargadora Áurea pelo convite e pela abertura que nos deu de fazer um encontro um pouco diferente dos encontros comumente feitos no tribunal. Eu quis trazer a matéria multipropriedades, que é uma matéria absolutamente nova, não só no aspecto jurídico, mas entendê-la de uma maneira mais ampla, mais holística, trazendo outras pessoas para agregar valor a essa exposição. Ou seja, que a gente não veja o aspecto jurídico apenas nas multipropriedades, mas que ela se alargue para outros aspectos comerciais, negociais, econômicos, de registro, etc. Porque, a partir daí, nós vamos ter uma visão mais panorâmica de como funcionará isso na realidade, o que é importante. Eu percebo, às vezes, que os juízes ficam muito vinculados ao aspecto literal da lei e não enxergam de maneira mais ampla aonde que esta legislação irá ser contextualizada. Então, abrir espaço para que outras pessoas de outras áreas venham falar sobre uma matéria que é jurídica, eu acho que isso contribui muito para o aperfeiçoamento e a melhor interpretação e mesmo julgamento das matérias que virão a serem aportadas do tribunal sobre multipropriedades. Bom, eu vou, então, começar talvez a palavra mais falada hoje na nossa sociedade seja a palavra compartilhamento. Nós estamos vendo aí compartilhamento de helicópteros, compartilhamento de aeronaves, compartilhamento de bicicletas, compartilhamento de patinetes, e agora vamos ver a perspectiva do compartilhamento de imóveis. O imóvel compartilhado, assim como se compartilham outros bens móveis. Essa perspectiva veio da Lei 13.777, de 2018, que entrou em vigor em janeiro de 2019. E diz a lei: multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo a qual corresponde à faculdade de uso e gozo com exclusividade da totalidade do imóvel a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. Bem, então, por uma ficção jurídica, nós podemos dividir em até 52 partes o mesmo imóvel e cada multiproprietário é dono de 100% deste imóvel naquela fração de tempo. Ele registra esse imóvel, escritura, registro, etc., ou seja, passa a ser um direito real. Aplicam-se ao Instituto da Multipropriedade as regras do condomínio edilício e as regras do Código de Defesa do Consumidor. Esta lei, ela veio
de uma tese de doutorado do professor Gustavo Tepedino, que é um professor do Rio de Janeiro, Direito Civil. Essa tese aqui foi a base para essa lei. É uma lei muito bem construída, muito interessante. Vocês vão ver que ela fecha a questão em todos os ângulos. Aqui já diz, né? A aplicação subsidiária é do condomínio edilício e do CDC, para que não haja margem de dúvida. Como funciona? Você pode dividir em frações de tempo de até 7 dias, mínimo 7 dias. Então, há uma perspectiva de dividir o mesmo imóvel em 52 frações de tempo. E o que isso irá potencializar no mercado imobiliário? Esta casa em Búzios está sendo vendida por R$2 milhões. Muitos de nós poderiam dizer, não, é uma casa muito cara, eu não vou investir R$2 milhões em Búzios para que eu possa usar eventualmente. Além disso, vou ter despesas de manutenção, etc, etc. Então, não me interessa, é inviável essa compra desse imóvel. Mas e se ele fosse dividido em frações de tempo? Como é que ficaria a situação? Os R$2 milhões, dividido em 52 frações de tempo, custariam R$ 38.460. Se o vendedor pedisse um sinal de 10%, esse comprador pagaria R$ 3.846, o restante em 60 parcelas de R$ 576,90. Portanto, aquele imóvel inviável para a maioria tornou-se absolutamente factível para a população em geral, que irá ter interesse em ter essa fração de tempo. Aí é que entra a potencialização do mercado imobiliário, viabilizando vendas que não existiriam antes e passam a poder existir. A lei de multipropriedades, ela veio emprestada do direito americano, sobre o timeshare, que é justamente a divisão de tempo. Só que no timeshare é uma relação entre o sujeito e a coisa, e ela é meramente obrigacional. Quer dizer, o timeshare é um direito obrigacional. E veio aí regulamentado pela Lei Geral de Turismo, etc., e geralmente é limitado entre 10, 15 e 20 anos. Ou seja, é uma cessão de uso por um tempo limitado. Exaurido o tempo, esse imóvel volta ao proprietário, o que é diferente da multipropriedade. Por quê? Na multipropriedade, o direito não é obrigacional, é um direito real. A transmissão se perpetua no tempo, como os bens imóveis em geral. E ela transmite por ato inter vivos, causa mortes. O que não acontece com o timeshare. Portanto, essa é a fundamental distinção entre o timeshare e a multipropriedade. Eu vejo muitas pessoas comparando a multipropriedade e timeshare, mas é totalmente diferente, né? Porque, na verdade, um é direito obrigacional e o outro direito real. Fiz, então, a distinção. Timeshare é uma cessão onerosa de uso por tempo determinado, adquire-se por contrato atípico. Já a multipropriedade é uma cessão onerosa de uso, fração de tempo, por tempo indeterminado, e mais a propriedade, aquisição por escritura pública mais registro. E qual que é a importância dessa distinção? Mas por que é relevante ser direito obrigacional, ser direito real? O que isso interessa? Eu vou trazer a vocês o primeiro caso examinado no Brasil, antes da lei de multipropriedade, pelo Superior Tribunal de Justiça. O que aconteceu? Fizeram uma venda sob a modalidade de timeshare. Portanto, fizeram uma cessão de uso. Um desses multiproprietários tornou-se inadimplente frente a algum credor, e esse credor resolveu entrar com uma execução contra ele e penhorou a integralidade do imóvel que estaria em multipropriedade. Essa questão, aí um dos multiproprietários entrou com embargos de terceiro, dizendo, não, espera aí,
esse imóvel não pertence a esse devedor, pertence a várias pessoas. A minha cota parte eu quero que seja respeitada. Bom, isso chegou ao STJ. O ministro Cuevas entendeu o seguinte: é inegável que o complexo de relações jurídicas que circunda o regime da multipropriedade apresenta características de direito real e de direito obrigacional, o que dificulta seu enquadramento em uma das revistas categorias. Em vista disso, é possível perceber forte inclinação do Instituto ao direito real. Contudo, não são poucas as diferenças entre a multipropriedade e as formas típicas de direito reais. Aí ele diz, nesse cenário, diante da inviabilidade de criação de um novo direito real por convenção privada, inafastável a conclusão de que o contrato de timeshare possui a natureza de direito pessoal, que está relacionado diretamente a um direito real, ou do titular do bem de propriedade. Muito bem. Então, ele disse, os embargos de terceiros são improcedentes. A questão de direito obrigacional, e não há nenhuma divisão nesse sentido que possa resguardar juridicamente o multiproprietário. Bom, nesse mesmo julgamento, houve um voto divergente do ministro João Otávio Noronha que acabou prevalecendo. Ele diz, a multipropriedade imobiliária, mesmo não efetivamente codificada, hoje possui natureza jurídica de direito real, harmonizando-se, portanto, com os institutos constantes do rol previsto no artigo 1225. E o multiproprietário, no caso de penhora do imóvel, objeto de compartilhamento espaço-temporal, timeshare, tem nos embargos de terceiro o instrumento judicial protetivo de sua fração ideal do bem objeto de constrição. Então, houve um voto divergente do ministro João Otávio Noronha, vamos dizer, de uma certa maneira, forçando um pouco a barra, dizendo que, embora o direito obrigacional tinha traço de direito real, etc., mas, no fundo, havia um risco muito grande de quem lidasse com a questão timeshare, porque, na verdade, o direito, efetivamente, é obrigacional. Hoje, com a nova lei, essa questão não mais existe. Então, não há dúvida que é direito real, não há dúvida que é impossível penhorar-se e tal. Então, ou seja, resolveu-se essa questão com a lei. Hoje é penhorável. Hoje só é penhorável a cota parte daquele devedor. Ela não se comunica com o outro. Antes havia uma dúvida, né? Engloba tudo ou não? Hoje não. Hoje não há essa dúvida. As frações ideais são únicas e registradas uma a uma, como se imóveis individualizados integralmente fossem. Se o banco retomar, vai poder usar 2 semanas. Exatamente. É isso aí. Ou vender essas semanas num leilão futuro, né? Para dinamizar um pouco a questão, eu fiz uma exposição agora, a partir de agora, com perguntas e respostas. Quer dizer, aquelas dúvidas que me vinham à mente quando eu lia o texto, eu fui perguntando a mim mesmo, como se vocês fossem perguntar, e eu vou respondendo de modo a ir andando com mais dinamismo e mais objetividade na lei. Eu perguntei, há necessidade para a instituição do regime de multipropriedade da existência de mais de um multiproprietário? Quer dizer, se todas as 52 frações ideais estão enfechadas em nome de uma só pessoa, haverá ou não multipropriedade? Como a lei é muito boa, a lei explicou claramente. A multipropriedade não se extinguirá automaticamente se todas as frações de tempo forem do mesmo multiproprietário. Então, é perfeitamente possível que você tenha em mãos várias frações de tempo, ou todas as frações de tempo enfechadas à mão de uma mesma pessoa, e ainda assim o imóvel será em multipropriedade. Após a venda e registro em cartório de uma fração de tempo, por exemplo, 28 dias, é possível desmembrar-se esse período em 4 novas multipropriedades de 7 dias? Eu comprei 28 dias e quero agora desdobrar em 4 o registro. É possível dizer isso? Fazer isso? A lei também resolve. Ela diz que isso é vedado. Você não pode, comprado 28 dias, desdobrar em 7 de 4. O que se deve fazer, então? Se você quer adquirir 28 dias,
talvez fosse o caso de adquirir 4 cotas de 7, porque você não pode desdobrar depois. E é muito mais fácil vender 4 cotas de 7 do que uma cota de 28. É possível, no regime da multipropriedade, ajuizar a ação de extinção de condomínio? Não é possível. Exatamente porque não há condomínio entre as partes. Os imóveis são individualizados. Por uma ficção jurídica, volto a dizer, o espaço-tempo é registrado com matrícula específica, portanto, não há perspectiva de extinguir condomínio, porque não há condomínio. Cada um tem 100% daquela fração de tempo. Vamos lá. É necessário, no caso de venda, dar-se preferência aos demais multiproprietários? Está vendo? Foi combinado, foi combinado. A lei também esclarece a questão. Eu falo, essa lei é muito boa, porque tudo que poderia surgir de dúvidas ou questionamentos, ela resolve. Então, não haverá direito de preferência na alienação de fração de tempo, salvo se estabelecido no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio, em favor dos demais proprietários. Ou seja, não há perspectiva de dar-se preferência, a não ser que se diga expressamente que deve-se dar preferência aos proprietários. O que deve obrigatoriamente constar na convenção de condomínio em multipropriedade? Os poderes e deveres dos multiproprietários, o número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel, para que não vire uma bagunça, né? As regras de acesso do administrador condominial ao imóvel, para cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza, a criação de um fundo de reserva para reposição e manutenção dos equipamentos, instalações e mobiliário, porque esses imóveis são geralmente vendidos mobiliados. As multas aplicáveis ao multiproprietário nas hipóteses de descumprimento de deveres. Essa é a síntese das regras básicas e essenciais que devem constar em toda a convenção de multipropriedade. No caso de inadimplência de um dos proprietários, qual a forma de garantia dos demais multiproprietários? Ou seja, um dos 52 multiproprietários passa a não pagar nada. O que os demais podem fazer? A lei também explicita, diz ela, na hipótese de inadimplemento por parte do multiproprietário, da obrigação de custeio das despesas ordinárias ou extraordinárias, é possível, na forma da lei processual civil, a adjudicação ao condomínio edilício da fração de tempo correspondente. Ou seja, se alguém não pagar, o administrador, munido de uma procuração dada pelos multiproprietários, adjudica para o conjunto multiproprietário aquela fração de tempo, coloca essa fração de tempo em um pool para locação e o produto, a receita advinda dessa alocação, é usada para pagamento das despesas daquele multiproprietário inadimplente, devolvendo a ele o que exceder. Aqui vem uma pergunta que eu acho muito interessante. Esse direito de supressão temporal de propriedade com adjudicação do tempo do inadimplente seria ou não uma questão inconstitucional? Quer dizer, eu estou aqui tomando daquele inadimplente a propriedade dele, recebendo aquela fração de tempo, sem que haja notificação, sem que haja defesa, sem que haja contraditório. Então, será que esse artigo da lei seria inconstitucional? Bom, eu, então, voltando ao tempo da advocacia, se fosse um cliente meu que me dissesse o que eu devo fazer, eu diria, você vai fazer o seguinte, você vai notificar o multiproprietário inadimplente, embora a lei não diga isso, para a constituição em mora, com possibilidade de o mesmo purgar essa mesma mora, pagando o que deve, ou dizendo, não, eu não devo, há um equívoco. Ou seja, ele teria que ser cientificado antes. E não de inopino, e etc., já tomar a fração de tempo dele. Então, eu acho que é uma medida de prudência fazer essa notificação, embora, digo, a lei
não falei nada sobre isso. Para agilizar o procedimento e para você respaldar essa adjudicação, você poderia entrar com tutela cautelar antecedente, de modo a que o judiciário te autorize a já adjudicar automaticamente aquela fração de tempo. E você depois entra com uma ação ordinária, né, principal, para reconhecer a dívida, o seu montante, e legalizar, portanto, a sua adjudicação desse tempo. Eu acho que isso aí resguarda, de uma certa maneira, algum questionamento sobre o assunto. Eu queria perguntar se é possível nós fazermos esse procedimento pela via arbitral. Chico Maia? Então, eu digo que é perfeitamente possível. Caso haja, na Câmara Arbitral, escolhida regras para arbitragem de emergência, né, poderá ali ser tentada e já resolvida na arbitragem essa questão. E depois que criar a trilha julgadora, caberá ratificar, revogar, anular ou tornar sem efeito a medida urgente anteriormente concedida. Não é? E não havendo na Câmara essa arbitragem de emergência, você entra no judiciário e depois vai para a arbitragem. Então é perfeitamente possível, mas desde, claro, que haja uma cláusula compromissória instituída lá na Convenção. A necessidade de se contratar um administrador para o condomínio de multipropriedade? O administrador pode ser o síndico do condomínio edilício? Tá aqui. No caso do condomínio multiproprietário, há um administrador, sempre, o qual faz o papel que no condomínio edilício incumbe ao síndico. Eu acho que, como essa questão de multipropriedade é uma coisa nova e que requer uma técnica mais apurada e mais profissional, eu acho que é de bom ouvido que se contrate administradores profissionais para isso, né? Vai haver o síndico do condomínio como um todo e vai haver o administrador do condomínio multiproprietário, aquele que se faz dentro do imóvel. Então, seriam duas figuras distintas. Mas nada impede também que seja a mesma pessoa. A lei não veda isso. No caso de não pagamento do IPTU e das taxas condominiais, há responsabilidade solidária entre os multiproprietários? É outra coisa interessante. Não há solidariedade, exatamente porque, por uma ficção jurídica, tudo pertence a cada um integralmente. Agora, há um problema operacional aí, né? Quer dizer, como é que a prefeitura vai ficar desmembrando e desmembrando IPTUs os mais variados, etc. Quer dizer, vai haver uma grita geral, né? Ou seja, você pega um imóvel com 500 apartamentos e com 52 unidades, vai ser uma multiplicidade de IPTUs aí. Mas vamos ver como é que isso acontece. Mas não há solidariedade e o correto, vocês vão ter 52 guias de IPTU, 52 guias de condomínio, etc, etc. Se forem 52, pode ser menos, né? É necessário reservar um tempo para as obras de manutenção no imóvel objeto da multipropriedade? Bom, esses imóveis vão precisar de manutenção. Eu acho que é fundamental que se reserve um tempo para essa manutenção. Eu acho que devia ser um tempo no primeiro semestre, um tempo no segundo semestre, ou seja, não se vender 52 cotas, mas 50, para ficar uma semana para uma semana para você poder pintar o imóvel, resolver o imóvel. Ou seja, então eu acho de prudência que haja essa reserva para manutenção, embora a lei também não disponha sobre isso. Mas é intuitivo que seja importante isso, né? Dependendo da fração de tempo escolhido pelos multiproprietários, pode haver diferença de preço no caso de venda? Eu acho que também é intuitivo, né? Existe a baixa temporada e a alta temporada. Se você adquire um imóvel no Réveillon, ele tem que ser mais caro do que o imóvel no mês de junho, né? Se você adquire um imóvel uma semana do Carnaval, ele tem que ser mais caro que o outro. Ou seja, mas cabe aí ao incorporador fazer a distinção entre isso e botar preço, com alta temporada e baixa temporada, fazendo essa distinção entre momentos mais procurados e menos procurados.
uma coisa muito interessante. Os contratos de venda de fração de tempo em empreendimento imobiliário estruturado sob modelo de multipropriedade podem ser entendidos como valores mobiliários e não imobiliários. Essa matéria toda veio importada dos Estados Unidos, né? A questão de timeshare. Então, eu vou trazer aqui um julgamento de 1946 dos Estados Unidos sobre a matéria. É o caso Huawei. O que é que aconteceu? Resolveu-se vender terrenos rurais para o cultivo de laranja. E, ao mesmo tempo que se vendia o terreno, ofertava-se aos investidores um contrato de prestação de serviços para cultivo e operação na propriedade. A oferta destacava os possíveis retornos de investimento, bem como que não seria economicamente viável que o proprietário explorasse diretamente o seu imóvel. Em sua decisão, a Suprema Corte dos Estados Unidos, em 46, destacou que o conceito de contrato de investimento coletivo demanda uma análise que sobrepõe a substância econômica à forma jurídica, concluindo ter havido, no caso, em tela, a oferta de valores mobiliários. Ou seja, na verdade, o que disse a Suprema Corte? Não se estava vendendo, na verdade, um imóvel, mas estava se vendendo um negócio, um investimento. Então, essa venda de imóvel se transformaria num valor mobiliário, porque, na realidade, aquilo era uma venda de um negócio, e não uma venda de imóveis. Eu vejo muito, e vi, Carlos e eu vimos um anúncio de uma corretora em São Paulo, vendendo um apartamento em timeshare, dizendo: venham investir em nosso negócio, taxas de rentabilidades excepcionais, garantimos 2% de investimento no pool. Não, sim. Mas aí, quer dizer, eu quero dizer o seguinte, que dependendo da maneira em que você apresenta o seu negócio, pode ser, sim, a multipropriedade ser entendida como valor mobiliário, porque você está ofertando um negócio, ofertando investimento. Então, é muito perigoso que, numa matéria publicitária, você oferte investimento. Ou seja, eu não estou vendendo um imóvel por uma... Isso, inclusive, foi objeto de um parecer da CVM, parecer da reitoria do Gustavo Machado Gonzalez, que acabou por concluir: a simples aquisição de uma unidade imobiliária, seja no regime geral, seja no regime de multipropriedade, com o objetivo de investimento, não é suficiente para atrair o regime mobiliário. Essa surge quando, dentre outros elementos, a perspectiva de lucro está associada aos esforços do empreendedor ou de um terceiro. Então, esse cuidado deve-se ter ao lançar uma multipropriedade, para que você não seja obrigado a se vincular à CVM, oferta pública, etc, etc. Não é? Bom, nós falamos muito em crise, o país está em crise, o mercado imobiliário em crise, e acho que as multipropriedades irão trazer uma perspectiva muito boa, porque o ticket reduz, a perspectiva de venda aumenta e, portanto, isso pode fomentar profundamente o mercado imobiliário e resolver a questão de muitas pessoas que têm sítios, casas de campo, casas em praia e que estão com os imóveis parados, defasados, sem arrumar, precisando vender e não consegue vender. Então, a multipropriedade entra nessa perspectiva, fomentando o mercado imobiliário. Quais são as vantagens da multipropriedade, então? O compartilhamento dos custos para implementação e manutenção, o que é uma vantagem. A redução de investimento pelo multiproprietário. Possibilita uma maior segurança jurídica em razão de que agora, com a nova lei, estar-se-á comprando uma propriedade, certo de que ela representa o direito real, com as novidades e modernidades asseguradas na legislação, inclusive direito de anticrédito legal, que dá maior garantia a todos os multiproprietários, que é aquela adjudicação. Não fosse isso, com tal legislação,
teve-se em mira o aquecimento do mercado imobiliário em locais turísticos, praias e mesmo outros ligados à segunda moradia. As famílias que pretendam adquirir o imóvel apenas para um período específico desembolsarão quantias relativamente menores e mais modestas, reduzindo-se com isso também o tempo de ociosidade dos imóveis, bem assim a divisão de despesas com manutenção e a segurança da coisa. E, finalmente, não há dúvida que a nova legislação abre um mercado novo para os empreendedores, ampliando suas margens de lucro, na medida em que o ticket médio dos preços cairá substancialmente, abrindo a base para os compradores que sonhem em ter um patrimônio imobiliário com custos mais compatíveis com o mercado como o nosso, ainda em retração. Eu agradeço, portanto, e finalizo dessa maneira. Muito obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Carlos Braga, economista, então me perdoem algumas escorregadas, vou tentar, mas vim falar hoje um pouquinho sobre, complementando o Zé Arthur, um bom amigo e muito honrado pelo convite do Zé Arthur, falar um pouco do mercado imobiliário, que é um tema muito amplo, mas eu resolvi começar sobre o que está acontecendo no mercado para depois a gente entrar em multipropriedades. Nós estamos num momento muito peculiar no Brasil, tem muita coisa acontecendo, mas especialmente há uma mudança radical da forma que as pessoas estão vendo os investimentos, por tudo que eu vou mostrar, que é essa mudança grande na taxa de juros que está criando uma revolução, que eu sempre faço uma comparação com o Plano Real, que foi tão importante esses juros baixos agora, como foi o Plano Real nos anos 90. Mas eu chego lá, começo me apresentando, alguns chapéus, eu sou professor da Fundação Dom Cabral, com muito orgulho, de uns 5 anos para cá, mas minha vida foi bancária, fiz uma carreira longa no Banco Real, foram quase 20 anos, começando lá pelo ABN, depois se associando ao Real. Lá eu fui até várias áreas do banco, rodei quase todo o banco, fui presidente no Brasil do Banco Escocês, Royal Bank of Scotland, e aí depois de 25, 26, 27 anos de banco, resolvi passar por outras áreas. Hoje eu atuo como consultor, professor, e muito honrado, recentemente, convidado para atuar no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, como vice-presidente do Conselho. Estamos aí repensando o banco para os próximos anos, muita coisa interessante acontecendo. Então, esse aqui é o Carlos Braga, economista. Ainda vou fazer um curso de Direito, está no meu plano. Vamos lá. Imóveis. O que eu vou falar aqui está sempre um pouco implícito quando a gente pensa em imóveis. Por que o imóvel é tão apreciado na cultura brasileira, além da memória inflacionária? Mas não é um fenômeno só do Brasil, é um fenômeno mundial. É um ativo tangível, cada imóvel é um ativo único, com as suas especificidades. Você tem a posse do imóvel como aquela relação de valor desde a idade média, dos tempos antigos. É um fator de produção, o imóvel permite que você atue na terra, se você tem uma fazenda, que você tenha uma fábrica, aquele imóvel é a base da produção. Então, é considerado um fator de produção na economia. Você tem uma bela joia guardada no cofre, não deixa de ter valor, mas ela não ajuda o movimento econômico. Então, você tem uma relação do imóvel com o impacto que ele traz para a economia. É uma coisa que meio engraçada, mas num mundo com 7 bilhões de habitantes, caminhando em 20 anos para 10 bilhões de habitantes, o espaço da Terra é finito. Então, você tem um imóvel, de alguma forma, aquele último terreno da Vera Soto, em Ipanema, vai ser sempre um valor cadente. Aquele último pedacinho que sobrou na Lu Leblon, ou aqui na Savassi, aquele prédio que ficou o espaço ali lá em Lourdes, é finito. Não tem como aumentar a Lourdes, não tem como aumentar o Leblon. Manuel Carlos gostaria lá das novelas, mas é aquele tamanho mesmo. E você, então, sabe que aquilo ali tem um fator de finitude que vai te ajudar na valorização. A cultura popular também da casa própria, a nossa cultura latina de que você quer o tijolo. Meu pai já me disse que eu preciso ter, é importante, aquele sentimento de propriedade, sucesso na vida. O americano com aquelas hipotecas que você vê nos filmes, como eles celebram quando eles conseguem pagar a última parcela. Tudo isso é muito cultural. Você tem um ponto focal também, em função de tudo que eu falei, há uma legislação, como nós acabamos de ver na multipropriedade, que vai se desenvolvendo para dar uma segurança jurídica. Alguns negócios têm maior ou menor segurança jurídica. Esse é um negócio que, quando não tem, rapidamente chega uma legislação, porque as pessoas clamam por uma segurança jurídica nesse ambiente.
Do ponto de vista do investidor, que é o ambiente lá que eu transito, por que a turma quer botar dinheiro em imóvel? Esquece a pessoa física, estou aqui como o chapéu do investidor. Ele entende que é um investimento híbrido entre renda fixa e renda variável. Você compra, aluga, parece uma poupancinha, vai entrando. Mas se você comprar bem, achou o imóvel certo, valorizou, poxa, eu comprei naquele canto ali que cresceu tanto, o lado certo da Afonso Pena, porque você sabe que o lado direito tem uma característica, quem sobe já compra, fui do lado certo da Afonso Pena, me dei bem, o outro lado valorizou menos que o meu, eu tenho um ganho que lembra quase que mercado acionário. Eu tive um ganho ao escolher aquele imóvel. E você vai... Então, isso é uma coisa que tem o interesse do investidor. A tangibilidade é um fator de redução de risco. Não, sabe como é que é? Eu vendi meu negócio, apliquei meus recursos, botei uma boa parte em imóveis, estou seguro, meus netos estão seguros, meus filhos. É uma sensação de segurança, questionável muitas vezes, mas é uma sensação. É um mercado que tem esse lado como interessante, é um indicador atrasado da economia, pois decisão de compra, venda e locação é lenta e é estratégica. Você pensa muito para comprar, pensa muito para vender, isso tira um pouco da dinâmica. Se fosse uma ação da Vale, comprei, depois recompro, acho que agora, Brumadinho, caiu a ação, mas vai melhorar, vou comprar a ação de novo. Você vai se movimentando porque tem liquidez, aqui você não tem. Mas você diversifica o portfólio. Poxa, esse imóvel aqui é uma reserva de valor, eu já comprei ações, eu já comprei renda fixa, vou fazer um portfólio, é importante ter alguma coisa em tijolo. Então, é uma questão muito típica. Classicamente, no Brasil, quem vendeu empresa e foi colocar recursos no mercado, até pouco tempo, até a queda de juros, a nossa conta é que 60% ou 70% renda fixa do bolo, 20% a 25% imóveis e economia real mesmo, 5% a 10%. Então, quem fica líquido quase sempre tem 30% a 40% em imóveis, é um quadro clássico. Você consegue também entender que você consegue... é fácil de você fazer a gestão, é escalável. Se você, por exemplo, no loteamento, você vai expandindo as fases, você consegue escalar, usando um investimento original lá de montar um clube, faz várias fases, mas a base original é fácil de escalar. E você tem aqui pouco sujeito a risco político e risco jurídico. O jurídico eu já expliquei, tem uma legislação boa, e o risco político seria você ter o MST entrando na sua fazenda, desapropriando a sua fazenda. É um risco que existe, você tem que estar atento a ele, mas você toma precauções, escolhe áreas menos conflituosas, você tem pouco risco de expropriação, ou como se fossem outros ativos, o risco. Qual o risco que você tem? Classicamente é fraude na aquisição. Você comprar um bem que você não estava bem documentado, você descobre que estava penhorado, e aí o Ari daqui a pouco nos protege disso, dizendo por que você, seguindo aqui boas regras cartoriais, você evita esse risco. E longo prazo, liquidez e rentabilidade em relação a outros ativos. Aquela famosa história, fulano é muito rico, mas não tem liquidez. Está tudo em imóveis, e na hora que precisava fazer algum movimento, estava tudo muito preso em imóveis, ele não teve como se movimentar e teve que entregar imóveis a preço de banana. Então, isso é aquela ideia de que ser patrimonialmente ele é muito forte, mas tem pouca liquidez. É uma coisa que a gente escuta falar, é uma característica que o imóvel pode trazer. Do ponto de vista do empreendedor, por que esse é um bom negócio? Eu agora não sou investidor, eu sou o cara que está desenvolvendo, estou lançando lá o empreendimento. Você tem alto potencial de agregação de valor, possibilidade de margens atraentes, é um negócio de 15%, 20%, 25% de margem, é um produto que é intensivo em capital. Classicamente, você tem que ter feito algum bom investimento na infraestrutura básica antes de poder lançar os prédios ou lançar lá o multiproperties, a multipropriedade. O empreendedor tem um nível de informação melhor que o comprador. Ele tem lá informações que mostram para ele, quase sempre, ele está bem mais informado que o investidor que compra uma parcelinha do empreendimento dele. Ele consegue ver um valor ali de crescimento, que a gente fala que tem uma seleção adversa. Quem praticamente
Quem sabe do que está acontecendo é o empreendedor. O investidor compra muito no entusiasmo no Brasil. Aquele stand, foi na praia, ficou entusiasmado. Poxa, por 50 mil reais, vou falar disso, estou comprando essa casa de Búzios por uma semana. Poxa, que coisa maravilhosa. Eu nunca imaginei, era 2 milhões, o Zé me demonstrou que é 50. Vou comprar esse negócio. Então, será que é isso mesmo? Será que não teria uma outra solução, que ele poderia, por 50 mil, comprar um outro multiproperties que teria uma melhor liquidez, que ele poderia trocar aquela parcela por outros lugares e poder ter aplicado melhor os 50 mil? Essa informação, geralmente, no mundo do imóvel, especialmente o fracionado, tem muito do embalo, aquele entusiasmo, tanto é que, classicamente, você tem essa venda de multiproperties, vai passar uma semana lá em Itacaré, condomínio São José, e vão te oferecer um jantar, um vinho, você conhecer a propriedade, você vai sair de lá. Eles capturam 25% da turma para fazer, depois cancelam muitos, mas pelo menos o cara já sai feliz da vida, a esposa feliz, comprei um multiproperty de 50 mil reais, preço de um carro, vou passar o resto da minha vida em Itacaré. E eu gosto de Itacaré, mas não sei se eu quero passar o resto da vida em Itacaré. Então, são decisões que você está, muitas vezes, com emoção na compra e o empreendedor sabe trabalhar isso. Vamos lá. E maiores riscos, padronização, modelos replicáveis, gera economia de escala, você pode escalar rapidamente, falei já disso, e os riscos estão relacionados ao ciclo econômico, grau de alavancagem e controle gerencial de custos. Eu trabalhei aí 25 anos em banco, e sou sincero, são duas indústrias complicadas para quem é de banco, é o varejo, a moda, a coleção da moda, qual vai ser a coleção que vai vingar, são muitos detalhes, e o mundo dos imóveis. Você, como financiador, depende de muitas variáveis, se você vai botar disso. Se você é um empreendedor, você calibra, mas geralmente o cara quer botar 30% e o banco 70%. Então, quem não dorme à noite sou eu, e depois ele dorme, eu não durmo. Então, a gente tem que estudar muito o setor, e tem muitas variáveis que são ligadas ao ciclo econômico. Quando o ciclo está positivo, imóveis vai acima do ciclo. Quando o ciclo está negativo, cai mais que o ciclo. Brasil cresce 2, imóvel cresce 5, 6, vou mostrar. Brasil cai 2, imóvel cai 10, 15. Então, você tem uma volatilidade muito grande, que não é sazonalidade, não é comprar a parcela no verão. É o ciclo da economia, você se restringe e você acaba sem liquidez. Então, o empreendedor sabe disso, ele tenta aproveitar o boom da economia para ter seu momento áureo, e quando o mercado está ruim, ele se retrai. Aqui eu sempre paro, e esse slide eu uso para entender e dar contexto da nossa conversa. Por que o mercado brasileiro ele é bom para imóveis, para carros, recursos naturais? A gente está lendo a manchete da economia e está sempre, poxa, não é possível, como é que a coisa não anda, como é que as coisas não acontecem? Aí chega o nosso filho e fala assim, mamãe, papai, eu vou morar no Canadá, vou seguir minha vida em outro país, isso aqui não tem futuro, isso aqui estou perdendo tempo, é tanta notícia de jornal. E eu faço esse slide há alguns anos e dou uma parada para refletir. E volto para as nossas aulas de geografia, da nossa professora de geografia. E relembro alguns conceitos que aplicam no mercado de imóveis. Países com 5 milhões de quilômetros quadrados, com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Por consequência, grandes extensões, recursos naturais, safras agrícolas, commodities, grandes extensões, é bom ser grande. Quem é? Austrália, Rússia, Canadá, Brasil, China e Estados Unidos. Países com grandes extensões, lembrando que a Austrália tem um deserto no meio e o Canadá, 3/4 é gelado. A nossa Amazônia ocupa mas é maravilhosa a Amazônia, nos traz chuva, nos traz safras, maravilhoso. Se você for em países com mais de 150 milhões de habitantes, gente pra caramba, quem são? Brasil, China, Estados Unidos, Tailândia, Indonésia, Nigéria, México, Índia, Paquistão. É uma turma grande. Japão, México, Índia, Brasil, China, Estados Unidos. Por que é bom ser grande? Se você é grande, você tem o quê? Mercado consumidor. Então, o Brasil é o terceiro do mundo de cosméticos. É o segundo de McDonald's, é o segundo de Coca-Cola, é o quarto de remédios diversos. Poxa, a gente escuta isso e fica orgulhoso. Que coisa impressionante. Como é que a gente é o segundo de Coca-Cola? Porque a gente tem gente.
Não é tão impressionante, não. É um mercado grande mesmo. É o quarto de automóveis da Fiat, a gente é grande mesmo. E não são tantos caras que são grandes. Essa turma aqui é grande, mas não necessariamente tem grana, que é a última bolinha. Países com $1 trilhão de economia. Quem tem mais de $1 trilhão de economia tem um mercado estruturado, tem lá uma classe média, é organizado. A Nigéria, que é um país que tem 160 milhões, é o maior da África, ele tem uma economia pobre, são 300 a 400 bilhões. Ele não classifica. Então, tem mercado, mas não tem grana, não tem massa salarial. Então, é importante. Extensão territorial, massa consumidora e economia de grande porte. Quem tem as três coisas? Brasil, China, Estados Unidos. Então, quem chegar para mim, com 20 e tantos anos, falar que está cansado, que se graduou, que isso aqui não vai dar em nada, que o negócio é morar no país dos outros, para trabalhar em emprego de segunda classe, para ficar num mercadinho desse tamanho, volta para a aula de geografia, entende onde é que você mora e veja que é um grande mercado, que aqui tem muito espaço para qualquer tipo de negócio, inclusive imobiliário. Deixa essa mensagem. Meu único assunto, vai ficar para vocês disponível, é que eu chamo esse slide de oportunidade. Essa é a nossa oportunidade. Ainda talvez não seja a nossa realidade, mas cabe a nós fazer dessa oportunidade uma realidade. E mercado imobiliário se beneficia disso. Eu falei lá no início, eu acho que a nossa oportunidade vai ser catapultada, catalisada por alguns fatores. Quem é mais velho, não é o caso aqui da sala, viveu um pouco de inflação, viveu um pouco de plano real. E a gente sabe como a vida se reorganizou depois que a moeda ficou estável. Mudou a vida, a gente começou a se planejar, várias coisas boas aconteceram, o investimento veio para o Brasil, privatizamos muita coisa. O momento agora é similar. Esse juros estável durante vários anos, por várias projeções, transforma o país. Transforma o país. O dinheiro tem que sair daquela renda fixa, alguma coisa estimada entre 7 a 8 trilhões, e pelo menos 20% desse dinheiro vai para a economia real, por vários caminhos, inclusive a multipropriedade. E algumas contas, na infraestrutura, nos bons tempos, o Brasil investiu 7%, 5%, 6%, hoje investe ridículos 1%, vai voltar para 4% num sopro. Você vai comprar debêntures de infraestrutura, porque paga 7%, 8% ao ano, estável. Poxa, num país que está pagando 3% de juro real, como é que a gente não vai comprar isso? Vai ser natural, através dos fundos e multimercados, você vai investir nisso. Você vai ter aumento da renda média da população. As contas que você, num crescimento de 2% a 2,5%, você sai de 30 mil para 36 mil reais de um crescimento de economia estimado na faixa de 2,5%. Você vai ter, na casa própria, ridículos 100 mil casas construídas no Brasil por ano, ridículos. O déficit habitacional do Brasil é 6 milhões. Você vai para 180 mil num sopro. Então, são movimentos óbvios. E essa é a notícia. Não vai voltar. Não vai ganhar de novo 1% ao mês no banco. Não volta mais. As previsões são um pico de 8%, isso aqui é 2030. O mercado inteiro está precificado nisso. Vai ser 30 anos, 20 anos de juro de 0,2, 0,3. Eu tenho 50 e poucos, 55, meu irmão tem 42, temporão. Sentei com ele outro dia, e a minha cunhada, ele trabalha numa agência de propaganda, e a outra minha cunhada na Natura. Olha, se vocês forem trabalhar muito e deixar o dinheiro parado no banco e não pensar um pouquinho como é que você se organiza, vocês dois vão trabalhar 7 anos a mais do que eu, imaginando que a vida vai ser parecida, para chegar onde eu cheguei numa poupança normal. A diferença pode ser de 7 a 8 anos na sua vida, se você não se organizar. Porque enquanto ele vai pegar dos 40 aos 60, 7 a 8, eu peguei 14 a 15, dos quais juro real era 4 a 5, às vezes 6. E os seus filhos vão pegar juro real de 1 a 2. Como o Brasil
é muito pujante, eu acho que não vai dar negativo, mas que vai ser 1-2 contra 4-5, isso numa vida profissional de 20 anos, a 25 anos, é 7-8 anos de diferença. Então, se ele não se organizar para comprar um pouco de multipropriedades, fazer um portfólio, vai ter que prender. Isso vai gerar emprego, vai trabalhar mais 7 anos do que eu trabalhei em condições parecidas. Tem que se movimentar, estudar para isso. O Brasil vai criar planejadores financeiros para poder conversar com as pessoas. É um fato da vida. Mas isso é bom, porque isso vai trazer dinâmica na economia. Vai ser bom para o país. Olha aqui as notícias. Mais que dobra a quantidade de fundos, mesmo parado, o aluguel rende mais que a renda fixa. Taxas de incentivo buscam por ativos. A nova lei impulsiona o mercado. Isso aqui é tudo capa do Valor. Fundo imobiliário pode sofrer com escassez de ativo. Está faltando coisa para investir. Compra de escritórios pode chegar a 7 bi. Notícia da semana passada. Ambima, captação de mercado de capitais sobe 35% em ações. Está acontecendo. Não é uma... mas estou lendo no jornal, está tudo ruim. Está todo mundo se movimentando. Aqui só, fundos imobiliários, 1 milhão de CPFs. Olha aqui a curva do fundo imobiliário. Ano passado para cá, mais do que dobrou. Cotinha de fundo imobiliário. Já que eu não consigo botar R$1 milhão, eu boto 10 mil no fundo imobiliário. Ah, Braga, você mandou investir no fundo imobiliário. Não, mandei você estudar. Mandei você estudar. Ler jornal, revista Exame. Não falei para investir em fundo imobiliário nem multiproperty. Falei para você estudar. E aqui tem vários índices dizendo que a parte imobiliária está crescendo rapidamente. As vendas estão crescendo rapidamente. Olha lá. Isso aqui, há 2 anos atrás, vendia 80 mil unidades no Brasil, já vende 120. Imóveis crescendo rapidamente. O que estava parado do lançamento era 15%, ficava parado, já está em 11%. Você lança, já só tem 10% parado no estoque, aquele famoso estoque, está caindo. O preço, o azulzinho é a inflação imobiliária. E aqui o verdinho é a margem. Olha como chegou a estar horroroso. Você mal pagava os custos. Já subiu, já está dando o preço de novo. Ali está dando uns 15 a 20, acho que é mais, mas 15 a 20 na média. E aí vem a tese da multiproperties. Uber, Cabify, Airbnb, é uma cultura nova. As pessoas, a nova geração, está super feliz de ir para o casamento no Uber Black, não precisa ter o carro. Vou no Uber Black lá no dia do casamento e vou de Uber normal. Para mim está tudo bem, isso vai acontecer na economia como um todo. É um conceito novo, não é que não tenha valor, são formas diferentes de você lidar com valor. A multipropriedade é um instrumento contratual mais do que bem explicado pelo Zé Arthur. A comercialização bens no formato é capaz de dar maior liquidez. É óbvio que você vender uma cota de 50 mil é mais fácil que vender uma casa de 2 milhões. É mais fácil você transacionar isso. Você também tem o perfil, classicamente, quem compra isso? É um perfil de 36 a 45 anos que tem filhos pequenos. É aquela pessoa que quer proporcionar para o filho um break de férias ali em janeiro ou em julho, uma coisa bem com cara, mas isso fecha um ciclo. Em algum momento os filhos estão grandes, ele já vai usar menos aquilo, ele vai botar liquidez naquilo, vai vender de novo e a economia gira. As ofertas quase sempre são para apartamentos de 4 pessoas, áreas de lazer em destaque, muitos têm parques aquáticos, é a tendência, e você, com a nova lei, tem um cenário mais robusto. Está crescendo rapidamente no Brasil, ficou um pouco desenquadrado, já tem algo como 90 empreendimentos do Brasil afora, obviamente bastante na costa, quase metade é na costa. Você tem 22 bilhões de VGV, é um número grande, não é gigantesco. O Brasil, os números em imóveis são trilhões, mas é um bom número para 90 empreendimentos, então está crescendo. Centro-Oeste é muito ali no mundo das Caldas Novas. A turma vai muito para as Caldas Novas, aquela região lá do Pousada do Rio Quente. Então, ali o Centro-Oeste desce todo para lá. A gente desce para Marataízes e Vitória, Rio de Janeiro. A turma de Brasília desce lá para Caldas Novas. Então, tem muita coisa naquele cantinho. Norte, pouco. O Sul deve ser Gramado, algo por aí. Então, está espalhando pelo Brasil, não é um fenômeno local. Florianópolis também, com certeza. Tem lá. Deve ter bastante aqui também. Eu tenho outro com status. Aqui quebra. Lembra que você vende semana? A semana é a fração. Então, você já tem aí no mercado 432 mil
frações, as tais 52 semanas multiplicadas. Olha a quantidade de fração. A transação média é 50 mil, o cara está comprando geralmente 15 dias, alguma coisa como 2 semanas é a média, está custando mais ou menos 50 mil. A média da semana, aqui é um pouquinho mais do que 2 semanas pela conta. Talvez seja entre 2 a 3 semanas. A turma está comprando entre 2 a 3 semanas. A semana média, 18. Então, o cara gostou daquele lugar da praia lá, ele paga 18 a 20 por uma semaninha, 2 semanas 40, se for para 3 semanas um pouco mais. E a média de semanas utilizadas está na faixa mais de 2 a 3 semanas. Mais para 3 semanas até, é a estatística do Caio Calfá. Ele é vice-presidente da Associação Brasileira de ADIT, Secov. Então, é uma fonte, eu estou me baseando muito nas informações dele, que é muito respeitado no mercado. Ele tem um trabalho sobre isso. Quem quiser está na internet, Cenário de Desenvolvimento de Multipropriedade no Brasil, eu fiquei muito bem impressionado com o material. Então, faço mérito aqui a ele. Aqui tem um pouquinho mais quebra, 92 imóveis. Aqui é uma projeção que a gente vai subir para 164 mil apartamentos, 16 mil apartamentos em 2023, que serão fracionados em cotas. Então, essas 400 mil devem ir para 800, 900 mil, quem sabe 1 milhão daqui a uns 2 ou 3 anos. É um mercado que está pujante, está vindo forte rapidamente. E para ir fechando já, para deixar o Ari falar, qualquer negócio é mais ou menos isso aqui. Você olha uma oportunidade, faz sentido esse terreno, esse local, vou empreender aqui. Você tem que ter algo que seja uma proposição de valor. Por que alguém vai comprar esse lugar aqui? Qual é a minha narrativa? O que eu vou mostrar para eles que faz sentido? Você acha oportunidade, você pensa num valor. Quanto mais cedo você for o primeiro a chegar nessa história, melhor. Seu quinto multiproperties da praia de Itacaré vai ser mais difícil do que o primeiro que o segundo. O quinto vai ter mais dificuldade, já não vai ter tanta gente interessada. Se ser o primeiro a chegar, ter um modelo de negócio que as contas fechem, faz uma conta lá para ver se fecha, uma gestão apropriada, senão você queima o seu filme depois que você faz a venda, não vende mais, e você, todo investidor, quer ver uma forma de sair. Em algum momento, feito esse empreendimento vendido, eu quero passar para investidores, eu vou fazer outra coisa, eu vou reciclar. Isso aqui é uma aula de mestrado de economia em um slide. Isso aqui, basicamente, se alguém falar que é mais complicado do que isso, está enrolando. É tão simples quanto isso. No negócio de multipropriedades, a gente ainda faz um paralelo com hotéis. A gente acha que caminha ainda meio próximo de hotéis. Quais são os assuntos? Enquanto que hotéis você tem lazer e business, o multipropriedades é mais lazer. Você tem que encontrar uma localização que esteja próximo do interesse do seu público. Vou fazer um multiproperties no meio da cidade de São Paulo. Talvez não venda muito, né? Porque o cara, a não ser que seja para business, mas eu não sei se vai misturar. Vou ficar num hotel, por que eu vou passar meu verão na Avenida Paulista? Quer dizer, não sei se vai vender muito lá. Então, você tem que achar o local. O tipo de contrato, falamos bastante sobre ele. Você, como empreendedor, ainda pode fazer operações com um percentual da receita. Quais são os fatores críticos de sucesso? No caso dos hotéis, gerenciamento de custos, sazonalidade, redução de ociosidade. No caso do multiproperties, precificação adequada. Você tem que calibrar se o seu empreendimento é para classe média, vai me cobrar 15, 20 mil, 25. Se você cobrar 40, 50 mil, classe média não vai comprar. Aí você vai brigar com Fasano, fazer multiproperties para brigar com Fasano, que é outra história. Então, você tem que calibrar muito preço. Você também vai viver com um pouco com sazonalidade. Você sabe que vai ter uma utilização parcial do ano. Você vai ter que caprichar muito na venda da alta e tentar ver que se passa para frente e abaixa, porque vai ser mais difícil. A alta, logicamente, vai vender mais. Atualização do imóvel, o Zé Arthur falou sobre isso. Marketing de experiência. Quase sempre a venda é quando você passou a semana no hotel, gostou daquela experiência e você tenta capturar a pessoa que está naquele ambiente ali, se ele não quer voltar várias vezes ao longo da vida dele. Quase sempre é assim, é um marketing de experiência, não é só de ver na internet. Você vai passar uma semana lá na praia, achou aquilo maravilhoso, aí você vai tentar fazer um negócio naquele momento. E precificação é muito em cima de, muito parecido com hotel, ocupação. O sucesso desses empreendimentos é se ter uma taxa de ocupação alta, que nem hotel. Você vai ter aqui também, um pouco aqui no caso do hotel, alimento, bebida, arrumação, lavanderia. Aqui você vai ter que ter um pouco menos disso, mas quase sempre são quartos mobiliados, tem itens de lazer, lavanderia. E as tendências é de crescimento acelerado. O hotel já, um pouco de sobreoferta, está mais em estagnação.
E, para fechar, por isso é que tem que estudar. Não é só comprar imóvel. Que tipo de imóvel? Essa é uma curva de retorno versus risco. Essa aqui é o nosso juro, 5,5. A inflação está um pouco menos de 4. Então, a inflação está aqui. Olha a nossa poupança. Se eu investir, a curva é o seguinte. Quando eu boto aqui, a gente chama de volatilidade. Se eu botar aqui na poupança, o risco de eu variar isso é pequeno. Eu vou subindo a curva, eu vou ganhando mais dinheiro. Só que o risco de variar é maior. A gente chama de volatilidade. Então, você vai subindo salas comerciais, hotéis, alto padrão, até novas novidades, que é casa para idosos. Isso você tem grande chance de ganhar, porque são coisas novas, mas se você errar na mão, comprar errado na hora errada, comprar caro demais, você pode perder. Então, mesmo nos imóveis que eu falei anteriormente, que é mais seguro, que é mais estável, você vai ter que estudar e fazer um portfólio de imóveis, se for o caso, que converse com essas possibilidades de volatilidade. O loteamento é muito bacana. Vocês já escutaram, nós somos aqui de Minas, que você troca hectare por metro quadrado. Que maravilha! Eu comprei uma fazenda por hectare, vou vender por metro quadrado, olha que ganho espetacular. Loteamento, classicamente, ele é de alto retorno. Mas em algum lugar ele está por aqui, cadê ele? Ele tem grande volatilidade. O loteamento é um dos maiores aqui. Centros de olha o potencial de ganho. Mas olha como ele pode ficar estável. Aí você dorme nele, esperando um novo ciclo, mas você pode também... quem comprou a primeira onda de Alphaville, 15, 20 anos atrás, sabe o tempo que demorou para ter liquidez. Então, você tem, mas passado vários anos, teve. Então, esse é um cenário para ir fechando. Acho que a mensagem aqui é que o ambiente jurídico existe uma janela de oportunidade em que multipropriedade se encaixa bem, e existe alguma complexidade nesse mundo de imóveis que é mais seguro, não deixa de ser menos volátil que outros ativos, mas tem sempre um dever de casa. E a mensagem para fechar, agradecer muito aqui a presença. Eu acho que vocês têm um papel muito importante, porque tudo isso aqui só funciona se as decisões forem tomadas com bom senso, que o sistema acredite na imparcialidade, na qualidade do sistema jurídico brasileiro. Não tenho dúvida que essa sala aqui representa bem isso. Torço para vocês, boas decisões, sucesso. Bom dia. Gostaria de externar minha satisfação de estar aqui com vocês hoje, falando depois do Zé Arthur e do Carlos Braga. Vai ser muito difícil, até porque o meu tema é muito mais chato do que o deles. O deles é a área interessante da multipropriedade. Eu falar aqui sobre registro dessa multipropriedade, nós vamos chegar aqui em algumas situações meio imponderáveis. Mas, enfim... Vamos ao que hoje está sendo muito comum, que é o tal do share, né, o compartilhamento. O próprio Zé Arthur já colocou, você tem lá, você vai partilhar ou compartilhar sua casa, sua unidade hoteleira, o seu avião, a bicicleta, o patins, e o estilo de vida mudou. Não há mais necessidade de você ter o imóvel como reserva de valor. Se você utiliza uma determinada fração de tempo anual, não há necessidade de você ser dono da totalidade dessa propriedade ao longo do ano. Até porque é um custo desnecessário, né? Você, às vezes, chegava, eu me lembro na época de infância, ia para a praia, chegava, o ar-condicionado não estava funcionando, o chuveiro estava estragado, a manutenção da máquina de lavar estava deficitária porque a maresia acabava enferrujando as coisas. Então, hoje, muito em razão do que já acontece no resto do mundo, as pessoas passaram a procurar uma vida um pouco menos trabalhosa. Então, por que eu vou ser proprietário do todo ao longo de um ano se eu posso simplesmente ser proprietário de uma fração desse tempo onde efetivamente eu vou utilizar
essa propriedade. É muito mais barato, o custo é muito menor, eu não tenho trabalho, tem uma pessoa que vai estar administrando esse condomínio, né, essas frações. Então, na realidade, como o próprio Zé Arthur já havia colocado, e eu vou só ratificar aqui, você tem uma utilização, uma faculdade de uso e gozo exclusiva daquele período de tempo seu, né, da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. Né? Pode ser uma propriedade, a fração, como o próprio Zé Arthur já disse, ela é indivisível, o período mínimo são 7 dias seguidos ou intercalados, né? Isso anualmente são 52 semanas. O uso pode ser misto, combinando sistema fixo e flutuante, ou seja, eu tenho toda a primeira semana do ano a minha fração de tempo, ou essa fração de tempo pode ser flutuante ao longo dos anos seguintes, ou seja, a partir do ano seguinte ela passa a ser a segunda, a terceira, a quarta, a quinta do ano, e assim sucessivamente a cada ano. Isso tudo a depender da convenção de condomínio. Em relação à instituição dessa multipropriedade, até boa parte desse trabalho eu devo ressaltar, que é do meu amigo Lamana Paiva, registrador de imóveis lá no Rio Grande do Sul, e ele fala que lá estava tendo um problema, que eles estavam simplesmente fazendo convenção de condomínio, sem fazer instituição. E a instituição é extremamente necessária, porque é com a instituição que você transforma um todo, uma unidade, em unidades individuais, né, disponíveis para venda, para locação, seja o que for. E a instituição exige do incorporador mais documentos do que simplesmente uma mera convenção de condomínio. Você tem que demonstrar uma série de requisitos, NB, o Chico, você sabe muito bem, né? Você sabe muito bem como é que isso funciona. Então ele fala, olha, nós temos que tomar cuidado, nós, registradores, de impedirmos esse tipo de prática, né? Porque acaba aceitando, o fulano aceita, então você também tem que aceitar. Não é assim. A lei determina, e é fundamental que seja feita a instituição dessa multipropriedade, tá certo? Até mesmo para a segurança jurídica dos futuros adquirentes. Já a convenção de condomínio, né, que é simplesmente a maneira que vai regular o convívio desses coproprietários, seriam os poderes e deveres dos multiproprietários, o número máximo de pessoas que pode ocupar simultaneamente, porque eu tenho lá uma unidade hoteleira dividida em 52 semanas, então eu tenho uma semana, eu posso colocar lá 10 pessoas. Né? No período do carnaval, vai meu filho lá com mais 9 amigos. Não pode, você tem que estabelecer um limite razoável, até mesmo não só para a futura manutenção e conservação desse imóvel, mas para não incomodar os demais vizinhos. Né? Quer dizer, você tem que pensar nessa circunstância. Então, a própria lei já estabelece que você deve estipular a quantidade de pessoas que podem ocupar ao mesmo tempo aquela unidade. Ainda que haja espaço físico, você pode estabelecer uma quantidade menor de pessoas estarem ocupando, justamente para poder preservar a integridade deste imóvel. A necessidade de criação de um fundo de reserva para reposição e manutenção dos equipamentos, instalação de mobiliário. Algumas instituições já reportam que um determinado período do ano não vai ser vendido para que seja feito durante aquele período as referidas manutenções, para que elas não prejudiquem a utilização de um determinado proprietário, principalmente nessas manutenções, nessas unidades em que foram divididas em 52 semanas, são muitas pessoas, muitos interesses, então praticamente você deve deixar pelo menos 2 cotas para poder garantir a manutenção anualmente nessas unidades. Né? As regras de acesso do administrador condominial ao imóvel para o cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza. O regime aplicável no caso de perda ou destruição parcial ou total do imóvel, inclusive para efeitos de participação no risco ou no valor do seguro, da indenização ou da parte restante. Né?
e as multas aplicáveis ao multiproprietário nas hipóteses de descumprimento dos deveres. Aqui é o que eu falei para vocês antes, que tem se percebido, principalmente lá no Sul. Esse colega nosso identificou que alguns registradores estavam aceitando a simples convenção de condomínio como instituição dessa multipropriedade, e a gente entende que isso aí não seria, além de não ser legítimo, criaria insegurança jurídica para os futuros adquirentes. Tá certo? Da transferência da multipropriedade. A transferência do direito de propriedade, princípio da disponibilidade, não dependerá em qualquer momento de anuência ou cientificação dos demais proprietários. A exceção, o Zé Arthur já disse, que não haverá direito de preferência, salvo se estabelecido no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio. Bom, vamos agora falar um pouquinho da técnica registral. Eu vou passar bem rápido para vocês, porque é uma coisa muito chata, mas às vezes aqui tem alguma coisa que a gente possa tratar, né? Quando o imóvel se destinar ao regime da multipropriedade, além da matrícula do imóvel, haverá uma matrícula para cada fração de tempo, na qual se registrarão e averbarão os atos referentes à respectiva fração de tempo, ressalvado o disposto no artigo 11. Pois bem, isso aqui cria uma certa dificuldade operacional nos serviços de registro imobiliário do Brasil e principalmente aqui em Minas Gerais. Eu até fiz questão de trazer o deputado Roberto Andrade aqui, porque ele, como nosso representante na Assembleia e também interlocutor do tribunal junto aos demais deputados, vai haver necessidade, Roberto, da gente mudar emolumentos. Eu sei que não é um momento para a gente estar falando sobre isso, mas só fazendo uma contazinha de padeiro aqui, imaginem bem, eu sou proprietário de uma unidade hoteleira aqui na Savassi. São 300 quartos de hotel. Se imaginássemos que transformaríamos esses 300 quartos de hotel em 52 frações de tempo, seriam 15.600 registros. 15.600 matrículas. Um registro, imaginando 52 semanas, vamos pôr um preço barato, R$6.000, R$7.000, essa fração semanal. O Chico está até com a calculadora ali na mão. A R$600 um registro, vezes 15.600, dá quase R$9 milhões. 15.600 matrículas, certidões de matrícula, a R$30 cada uma, são mais R$450 mil. A brincadeira dessa instituição de condomínio ficaria em R$10 milhões. Então, você já parte do pressuposto de uma situação inviável para o incorporador. Passado essa situação, uma matrícula para cada fração de tempo. Aí eu vou mostrar aqui. Exatamente. Porque é uma propriedade independente. Ele pode vender, independente, pedir anuência dos demais, quer dizer, ele pode hipotecar, alienar fiduciariamente, é um direito real. Então, pois bem, ali, ó, vamos imaginar uma matrícula de imóvel, apartamento 101, a matrícula mãe era 100 mil, opção mensal. Então, você vai ter 12 matrículas que podem ser ou 100.001, 100.002, 100.003, até 100.012, ou a matrícula mãe 100.000, identificando aquela unidade, e um dístico, 1, 2, 3, até o 12. Então, são duas maneiras que nós ainda não chegamos num consenso do que seria melhor, né? Na hipótese de você colocar como matrícula mãe 100.000 e o dístico, você sempre localiza qual que é o imóvel. Se ele é um de 52 ou um de 10, e se for por matrícula, vai ser da mesma forma, mas todas serão matrículas autônomas e independentes. Tá certo? Você pode fazer a instituição aqui. Deixa eu ver qual caso que é esse. Eu queria falar primeiro de um imóvel, uma casa, por exemplo. Você e seus 4 irmãos herdaram uma residência. Vocês podem instituir, quer dizer, é possível instituir, a partir do momento que houve o formal de partilha e o registro dessa partilha, que cada uma desses herdeiros fique com uma unidade na multipropriedade e a utilização, por exemplo, anual.
um herdeiro vai utilizar o ano 1 e o ano 6, o segundo herdeiro o ano 2 e o ano 7, o terceiro o ano 3 e o ano 8, e assim sucessivamente. Quer dizer, você partilhou uma unidade, né, que é indivisível, porque seria uma casa de veraneio, por exemplo, mas entre os irmãos, sabendo como é que cada um vai utilizar, em qual tempo, em qual data. E entre esses multiproprietários, condôminos, né, que na realidade não é um condomínio muito sui generis, porque cada um tem já definido o que é seu, você pode trocar o tempo. Eu posso, esse ano eu não vou poder ir, né, durante esse período, eu posso trocar com outro, ainda que não fosse familiar, com outra pessoa, ou alugar aquele período de tempo. Para esse caso, é a matrícula anual, então você vai dividir em 12 matrículas, né, seja por um dístico, ou seja, efetivamente, por numeração de fração. A matrícula pode ser semestral, então seriam 2 por ano, né? Pode ser trimestral, pode ser mensal e pode ser a semanal, que é a de 52 semanas. E como eu disse para vocês, eu, por exemplo, sou registrador de imóveis em Coromandel. Coromandel eu tenho 32, 33 mil matrículas, equivale a 33 mil propriedades, dos quais 70% são rurais, são fazendas. Se um único empreendimento aqui na capital, voltando ao exame desse condomínio de prédio, de hotéis, né, o Condotel, com 300 unidades vezes 52, seriam 15.600. Então, numa cidade, entre aspas, pequena, você dobraria quase, seria 50% de um dia para o outro se entrasse um empreendimento desse lá. Claro que não vai existir uma coisa dessa, mas talvez até não nesse número, mas tem alguns hotéis lá, alguns empreendedores fazendo, que eles podem querer simplesmente instituir até para se capitalizarem, né? Mas eu acho que é realmente um grande futuro na medida em que você democratiza o acesso ao espaço de tempo, que é o que você vai efetivamente utilizar, num preço muito mais acessível do que seria você comprar o todo, né? E justamente por ter muito mais pessoas podendo efetivamente adquirir aquela fração de tempo, é muito mais fácil a liquidez. Porque o grande problema do imóvel é que quando você precisa dele, você não tem liquidez. E para ter liquidez é o que o Braga está dizendo, você tem que às vezes vender 20%, 30% abaixo do preço, né? O imóvel, não tem dúvida, isso já demonstrado há dezenas de anos, o imóvel ele tem segurança absoluta, o imóvel tem uma rentabilidade que a médio e longo prazo é muito melhor do que qualquer investimento. O grande problema do imóvel sempre foi o da liquidez. E para você ter uma liquidez melhor, você tem que procurar o melhor imóvel daquele local que você dá conta de comprar. Então, seja lá em Ipanema, seja no Leblon, seja aqui no meio da Savassi, então você vai procurar o melhor imóvel daquela região que o seu dinheiro tem potencial para adquirir, porque aí você, num momento de crise, num momento de dificuldade, você vai conseguir obter liquidez dele. Porque se eu for comprar lá na periferia, mas se meu dinheiro também só der para adquirir esse imóvel lá, a minha liquidez vai ser muito baixa, né? Eu tenho uma loja num bairro que não é centro comercial, você não vai conseguir vender, você não tem liquidez, né? Você tem segurança, você vai ter uma rentabilidade a médio e longo prazo, mas você não vai ter liquidez. E essa liquidez, queira ou não, é fundamental para o sistema financeiro, para a economia girar, né? Então, é o que eu falo para vocês. Nós temos que ainda conseguir superar alguns gargalos para poder atingir, principalmente em Minas Gerais, essa multipropriedade. Eu ainda não analisei os dados que o Braga trouxe para a gente das multipropriedades já lançadas nos outros estados. Eu quero saber como é que foi o problema de emolumentos lá, porque, como eu estou dizendo para vocês, aqui em Minas Gerais, se a gente for lançar um empreendimento desse, imagino eu que vai dificultar muito ao incorporador fazer um lançamento desse com 15 mil matrículas, 15 mil certidões e 15 mil registros para só receber no futuro.
Até o Zé Arthur estava sugerindo aqui se a gente não teria como imaginar uma instituição parcelada, uma instituição na medida em que fosse vendendo cada uma das unidades. É uma ideia a se pensar, porque aí você já repassaria o custo para o comprador, para o consumidor final. Mas, ainda assim, eu acho que a gente precisa modular esses custos. Né, deputado? Não podemos falar isso com o presidente, mas... Duas coisinhas rápidas sobre o assunto. Em Minas Gerais não existe nenhuma multipropriedade hoje. Nenhuma. Zero. E outra coisa que você está fazendo, e eu achei interessantíssima a ideia, é criar um fundo geral de multiproprietários no Brasil e fora do país, para que haja uma perspectiva quase como uma câmara de compensação bancária, que você possa colocar o seu tempo, a sua fração de tempo naquela câmara e você possa permutar frações de tempo com outros empreendimentos. Então, haveria a possibilidade do seguinte: eu tenho uma fração de tempo no Rio de Janeiro e quero ir a Miami. Então, posso colocar a minha fração de tempo do Rio de Janeiro nessa câmara de compensação, que vai ser gerenciada por um grupo econômico, que vai captar em Miami aquela pessoa que queira permutar com você para o Rio de Janeiro. Portanto, é uma potencialização nova que pode surgir e altamente interessante, que você pode comprar uma multipropriedade e usar várias outras multipropriedades fazendo permuta. É muito interessante. Nessas matérias de jornal, vocês vão verificar, já em hotéis já é tradicional, né? Você já tem sistemas de hotéis em que você já troca, você comprou o Hilton, Meliá, de determinada... A própria rede já te faz as permutas, e, às vezes com alguma diferença de preço, se você tem um... Isso. Mas toda a ideia do sistema é ter um clearing. Tem já empresas, uma chamada RCI, internacional, que ela faz o clearing das unidades que não necessariamente são hoteleiras. Então, isso é parte do pacote que vai vir naturalmente. Vai ser, uma certa forma, vai aumentar a atratividade para todo mundo. Para o investidor, para o usuário. Então, é um benefício da multipropriedade, que nem teve o Uber, veio o Cabify, cria-se o sistema, vem um aplicativo, é questão de muito pouco tempo para acontecer. Só também aqui, antes de encerrar, lembrando a necessidade, porque você pode colocar todas as unidades num pool para locar ou para usar como um hotel, por exemplo. E o que a gente está, de certa forma, alertando, e aconteceu nesse caso específico meu aqui em Belo Horizonte, é que tinha algumas unidades que existia só o contrato de que o imóvel, aquele bem, estaria no pool. Acontece que, se eu vender para um terceiro, o terceiro não é obrigado a cumprir aquela obrigação, né? Porque não estava na matrícula do imóvel, não estava na instituição. E, com isso, nós destituímos a operadora e assumimos o controle lá do hotel, porque até então tinha gente fazendo esse... Como é que chama? Não, é o nome da empresa que você aloca por... Airbnb, exato. Estava no Airbnb, estava ganhando mais dinheiro do que quem estava no pool. Então, ficava uma situação difícil da gente controlar. Mas por quê? Porque não estava na instituição de condomínio que aquele empreendimento estaria obrigatoriamente vinculado a um pool e que esse pool seria com a finalidade de um hotel, da utilização, esse tipo de coisa. Então, o que a gente alerta é que no sistema da multipropriedade, se você quiser para locar e colocar o seu imóvel no pool, que isso seja averbado lá na matrícula para dar publicidade a terceiros, porque o terceiro que não tenha convencionado inicialmente, ele não vai ter obrigatoriedade de cumprir, e era o que estava acontecendo com a gente aqui, né? Averbação do regime de pool, intercâmbio. E, para concluir, né, com a publicação da Lei 13.777, em dezembro agora de 2018, portanto, a gente ainda não tem um ano, né, o Brasil passou a possuir um importantíssimo instituto jurídico que certamente muito contribuirá para o desenvolvimento imobiliário. A tecnologia e o compartilhamento de espaços e serviços,
além da evolução, representa o futuro no mundo dos negócios e o registro de imóveis tem papel fundamental para garantir as novas relações jurídicas e a existência dos direitos reais. As referências, Lamana, Chalub, Melo, Tepedino, Oliveira, e meu muito obrigado.